Japão, terra de modernidade e tradição. Desenvolvida ao ritmo de sua principal ilha, Honshu. Aos pés do Monte Fuji, é a maior e mais populosa do arquipélago. Castigada por terremotos e guerras, ela abriga a capital, Tóquio, e a antiga cidade imperial de Kyoto. Essa jornada entre o céu e a terra, no coração da terceira maior economia mundial, mergulha na vida íntima de um povo que fez história. Japão, de norte a sul, a Ilha das Montanhas. Nossa jornada pela ilha de Honshu começa em Tóquio. Fascinante, tentacular e magnética. Sobrevoando a ponte do arco-íris, chegamos à capital do Japão, a cidade que nunca para de crescer. Tóquio não tem limites. Hoje é uma das cidades mais populosas do planeta. Aqui moram mais de 13 milhões de pessoas. Localizada na maior planície costeira do Japão, Tóquio originalmente era chamada Edo, capital do leste. A cidade se desenvolveu pelo comércio. Esse milagre tecnológico se tornou a peça central no xadrez político do Japão. Devastada em 1923 por um terremoto violento, bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, Tóquio sempre se recuperou. A geração nascida no pós-guerra se instalou na capital, multiplicando a população por 7 em 70 anos. O rápido desenvolvimento econômico do Japão permitiu que todos tivessem emprego. E no século XX, ela se tornou uma das maiores cidades da Ásia. Tóquio é dividida em 23 distritos. Um dos mais famosos é Shibuya. Esta cidade cosmopolita é um cruzamento de diferentes culturas que se encontram nesse distrito dedicado à moda. Durante a hora do rush, milhares de pessoas passam todo dia debaixo das telas gigantes nos arranha-céus. Cada movimento é controlado pelos sinais de trânsito e pelas idas e vindas dos trens na estação de Shibuya. À noite, o planeta Tóquio se torna uma galáxia brilhante de torres multicoloridas. Ele dança ao ritmo dos bares de karaokê e dos shopping centers. Apesar do tamanho quase surreal, dos numerosos bairros e dos milhões de habitantes, a brilhante Tóquio é uma das cidades mais seguras do mundo. A cidade tentacular engoliu as cidades vizinhas, criando a maior megalópole do mundo. Ao amanhecer, Tóquio, o coração desta enorme megalópole, o principal centro financeiro do Japão, desperta. Suas atividades industriais estão concentradas nas margens da Baía de Tóquio e a cada ano avançam mais um pouco para o mar. No coração da Baía de Tóquio, como uma criatura do mar moderna, a Aqualine faz a ligação com as cidades de Kawasaki e Kisarazu, no outro lado da baía. Essa via expressa submarina permite que veículos passem por baixo do mar em um túnel de 10 quilômetros de comprimento. Em Tóquio, durante os dias úteis, cada minuto importa. Símbolo da reconstrução do país depois da Segunda Guerra Mundial, a Tokyo Tower, no distrito de Minato, foi construída em 1958.
Essa torre de comunicações para rádio e televisão, diretamente inspirada pela Torre Eiffel, é o emblema vermelho e branco da capital japonesa. Tokyo Dome é um lugar mágico para os fãs japoneses de beisebol. O beisebol, importado pelos americanos no final do século XIX, é o esporte mais popular do Japão. A maior cidade do mundo é um mecanismo complexo, feito de edifícios empresariais, vielas, 280 estações de metrô e inúmeros parques. Ela não para, graças aos trens que atravessam a capital e transportam milhões de trabalhadores todos os dias. No distrito de Shinjuku, essas torres gêmeas são a sede do governo metropolitano de Tóquio. A cada 4 anos, um novo governador é eleito. Um dos mais recentes símbolos internacionais de Tóquio é a Tokyo Skytree. 2 vezes mais alta que sua irmã mais velha, a Tokyo Tower, sua altura ultrapassa os 600 metros. Para o projeto, os engenheiros se inspiraram nos famosos monumentos de 5 andares encontrados em muitos templos japoneses. Ela é sustentada por um pilar central resistente a terremotos. O distrito Chiyoda é o coração político do Japão. Com edifícios como o National Diet Building, onde as 2 casas do governo japonês se encontram. A Casa dos Representantes do Japão e a Câmara dos Conselheiros. Aqui eles votam as leis e orçamentos e acontecem os grandes debates das principais vertentes políticas do país. Apesar de seu tamanho imponente, há muitas áreas verdes escondidas entre as torres. No coração de Tóquio, podemos ver o Palácio Imperial e seus vastos jardins. Foi ao redor do Palácio do Imperador que a megalópole se desenvolveu através dos séculos. Ele permanece a residência do símbolo vivo da nação e da união do povo japonês. A 100 quilômetros de Tóquio, vemos os graciosos contornos do Monte Fuji. Ainda ativo, o Monte Fuji é o símbolo protetor da grande ilha. Com mais de 3.500 metros de altura, é o ponto mais alto do Japão. Destacado na cultura pop, aclamado por poetas e ilustrado por pintores, o Monte Fuji personifica a perfeição japonesa. Como é o símbolo da união para todos os moradores, muitos japoneses escalam o Monte Fuji pelo menos uma vez na vida, em busca de purificação e bem-estar espiritual. Até 1872, as mulheres eram proibidas de subir o Monte Fuji. Na primavera, na região dos 5 lagos, os japoneses celebram o Monte Fuji, decorando-o com enormes buquês de flores Shibazakura. A montanha é embelezada pelas mãos do homem. Um mundo imaginário se torna uma realidade passageira.
Deixamos Tóquio e o Monte Fuji e seguimos o Shinkansen, o trem japonês de alta velocidade que conecta as maiores cidades do Japão a mais de 270 km por hora. Nossa jornada continua da costa de Suruga, na costa do Pacífico, à cidade de Nagoya. No sopé dos Alpes japoneses, na região de Shizuoka, o famoso wasabi é cultivado. A planta é renomada como um dos remédios japoneses mais antigos. Traços de wasabi foram encontrados nos pratos servidos na corte imperial 1000 anos atrás. Os japoneses o utilizam para apimentar os pratos. Sua raiz, ralada até virar pó, é o condimento perfeito. A planta de wasabi gosta da água limpa desses rios. Graças à pureza da água e ao clima de montanha, ela crescia aqui naturalmente antes de ser cultivada por fazendeiros. É preciso muita paciência. A raiz leva de 2 a 3 anos para amadurecer e se tornar comestível. Mais para o sul, na região de Shizuoka, voamos sobre montanhas de plantações de chá. A maior parte é ocupada pelo chá verde Sansha, o mais popular do Japão. O arquipélago produz quase 80 mil toneladas de chá por ano. Conhecido por seus efeitos naturais e revigorantes, chá era usado por monges budistas durante longos períodos de meditação. Visto do céu, o ideograma japonês para a palavra chá domina as plantações. Nagoya é a 4ª maior cidade do país, com mais de 2 milhões de habitantes. Fortemente bombardeada durante a Segunda Guerra, a maioria de seus edifícios são construções modernas. O Castelo de Nagoya, no centro da cidade, foi construído no século XVII e destruído em um bombardeio aéreo no final da Segunda Guerra Mundial. Com frequência, na arquitetura japonesa, os antigos castelos eram construídos principalmente de madeira, o que os tornava muito vulneráveis ao fogo e a ataques de artilharia. Completamente reconstruído no final dos anos 50, no telhado podemos ver os famosos Kinshachi, 2 golfinhos dourados com cabeças de tigre que protegem a cidade. Ao sul do castelo, as torres brancas da Companhia Ferroviária Japonesa, JR Central, se destacam sobre a Estação Central de Nagoya. Atravessando a via expressa pelos 730 metros da ponte Meiko-Nishi, chegamos ao porto de Nagoya, na Baía de Ise. É um dos maiores portos do Japão. Do porto de Nagoya, mais de 1 milhão de veículos produzidos no Japão são enviados ao redor do mundo todo ano. Os grandes navios cargueiros fornecem conexões comerciais para os outros continentes. Muitos deles levam mais de 10 mil contêineres e têm mais de 300 metros de comprimento. Continuamos a seguir a costa do Pacífico até o porto de Yokkaichi.
A atividade marítima tem um papel essencial no Japão. Ela assegura que a economia do país funcione suavemente. Nos maiores portos comerciais, como Yokkaichi, há muitas refinarias ao longo da costa. Elas foram fonte da poluição nos anos 60 e causaram muitas doenças respiratórias. Até que uma lei forçou as fábricas a se equiparem com sistemas anti-poluição. Desde 1977, a qualidade do ar voltou ao normal. Mais para oeste, pela costa do Pacífico, encontramos Kyoto, a cidade dos templos, perto do lago Biwa. Kyoto, cidade extremamente refinada, capital das artes e da espiritualidade, foi o centro político do Japão durante 1000 anos. Em toda a sua história, a cidade sempre foi repleta de templos, palácios e jardins. No centro da cidade, Kyoto preservou sua antiga residência imperial. O imperador do Japão e sua corte moraram ali até o início da Era Meiji, em 1868. Hoje, os extensos jardins do palácio e suas 50.000 árvores são o deleite da população da cidade. O templo budista Kinkakuji é iluminado pelo sol nascente. O famoso pavilhão dourado foi residência particular de um grande general e político do século XIV, e em seguida se tornou um local favorito para comemorações e passeios da nobreza local. Listado como Patrimônio Mundial da Unesco, é um dos lugares mais famosos do Japão, graças ao grande escritor Yukio Mishima, que dedicou uma de suas obras-primas literárias a essa belíssima construção. Mais para leste, o majestoso complexo do Templo de Kiyomizu foi construído no século VIII. Isolado nas montanhas, ele foi destruído e reconstruído mais de 10 vezes. O edifício principal, Hondo, fica na beira de um precipício. Construído sobre estacas enormes de 12 metros, a vista panorâmica que oferece dos jardins do templo e de Kyoto são de tirar o fôlego. O rio Hozu é outra maneira de chegar a Kyoto. O rio desce entre as montanhas e vales e permite que os visitantes observem tranquilamente a natureza encantadora e abundante da região de Kyoto. Nossa última parada em Kyoto fica ao norte da cidade. Esse local isolado funcionou como cemitério e túmulo coletivo para os pobres. 1.200 anos atrás, um monge budista ergueu um templo aqui para honrar a memória dos mortos, o Templo Adashino Nimbutsu. As pedras espalhadas foram todas reunidas no século XX para criar esse lugar único e estranho. Há mais de 8.000 pedras tumulares alinhadas em torno de uma estátua de Buda. Kyoto também tem um grande número de jardins tipicamente japoneses. O paisagismo é uma arte antiga e respeitada na Terra do Sol Nascente. Um jardim japonês deve interpretar e idealizar a natureza para atingir a perfeição.
Logo antes da noite cair, a algumas centenas de metros do templo Nanzenji, cercado de plantas, os funcionários do jardim japonês Murin-an dão os toques finais a uma das obras-primas criadas no período Meiji em 1896. Saímos da costa do Pacífico em Honshu para chegar ao outro lado da ilha, para as costas escarpadas do Mar do Japão. Protegida de guerras e de desastres naturais, essa costa de Honshu ainda é muito selvagem e seu litoral é cuidadosamente preservado. O litoral irregular e rochoso revela numerosas praias. Algumas enseadas ainda escondem aldeias tradicionais expostas aos ventos poderosos vindos do mar aberto. Na península de Noto, na aldeia de Ozoamachi, postes de bambu de 3 metros de altura protegem as casas do vento. Essa antiga técnica é usada pelos habitantes das aldeias litorâneas contra o vento e o sol forte do verão. Entre as colinas que cercam o mar, encontramos plantações de arroz nas encostas. Em Shiroyone, mais de 1000 arrozais se espalham pelas encostas até o mar. Mantidos e irrigados de forma admirável, graças a habilidades tradicionais, eles são parte de um legado internacional de agricultura. Nesses campos de arroz, todo o trabalho é feito à mão. Vistos de cima, formam uma paisagem linda. Deixamos os arrozais da península de Noto para irmos mais para o sul, até a cidade de Tottori, no mar agitado do Japão, na costa de Honshu. Perto da cidade de Tottori, voamos sobre uma curiosidade geológica: dunas de areia. As dunas de Tottori, que têm mais de 100.000 anos de idade, foram criadas por sedimentos carregados das montanhas vizinhas pelo rio Sendai. Sua altura varia com o vento, e algumas dunas chegam a atingir 50 metros de altura. As correntes marítimas trazem areia do fundo do mar, e o vento altera constantemente a forma das dunas. Com quase 16 quilômetros de extensão, hoje, as dunas são uma atração imperdível para os turistas. A areia é um elemento-chave que substitui a água em um jardim zen. A forma das ondas é desenhada ao redor das pedras. No jardim japonês de Yushen, entre Tottori e a cidade de Matsue, podemos admirar um desses jardins abstratos. Esse jardim gracioso e refinado inspira a meditação silenciosa e o bem-estar. Um jardim miniatura ideal, onde todos os anos flores e principalmente peônias são celebradas.
Mais de 30.000 flores vermelhas e brancas são colocadas na superfície do lago, criando assim uma imagem única e maravilhosa. Terminamos essa parte de nossa viagem na beira do mar do Japão, perto do rio Hikawa, que serpenteia pela planície de Izumo. De acordo com a lenda, foi nessas margens que a cobra de 8 cabeças, Yamatano Orochi, foi morta por Susano, o rei das tempestades da religião Shinto. Longe da costa, chegamos ao local idílico do vale de Taichikuekyo. Protegido no coração das montanhas, esse local tem a atmosfera misteriosa de uma floresta virgem. O próximo estágio de nossa jornada vai nos levar para admirar as flores de cerejeira em Nara e depois, mais para o sul, até Osaka. Ao sul de Kyoto, Nara é uma cidade pequena com apenas 360.000 habitantes. No século VIII, foi a primeira capital estabelecida do Japão e o lugar de residência do imperador. Essa cidade das artes e da arquitetura, onde os cervos são sagrados, é um dos berços da civilização japonesa. Ao leste da cidade, no pé do Monte Wakakusa, fica um dos templos budistas mais notáveis do Japão, o Templo Todaiji. Atualmente, o templo ainda funciona e sua comunidade de monges ensina algumas das doutrinas do budismo japonês. Fora da cidade, um espetáculo natural incrível acontece todos os anos nas montanhas Yoshino. Em abril, quando as cerejeiras florescem, todo mundo celebra o festival Hanami. Essa época do ano é muito estimada pelos japoneses. As encostas da montanha Yoshino são cobertas com mais de 30.000 cerejeiras de diferentes variedades. Enquanto o crisântemo é o símbolo do imperador, o povo japonês se identifica principalmente com a flor da cerejeira. A flor da sakura está presente em todo lugar no Japão, na arte pictórica e na música, mas também em leques, kimonos e porcelanas. Toda primavera, os japoneses vêm admirá-la e celebrar o início de um novo ano. Continuamos nossa jornada para Osaka, a terceira maior cidade do país. Osaka é a capital econômica da região de Kansai. Essa cidade, rica em história, é a cidade dos comerciantes e negociantes de arroz há séculos. Protegida por fossos profundos, a construção do castelo de Osaka levou 15 anos. Ele foi construído sobre as ruínas de um importante templo budista. Era a oportunidade de criar um novo plano urbano para o crescimento da cidade. Pois este foi o cenário de muitas batalhas épicas nos séculos XVI e XVII.
O donjon tem 5 níveis. Coberto com folhas de ouro, ele é cercado por cidadelas secundárias, torreões e impressionantes muralhas de pedra. Ao redor do castelo há um imenso parque, no meio de uma floresta de edifícios modernos. O edifício público central da cidade de Osaka, com a influência ocidental aparente nos tijolos vermelhos e estilo que lembra o renascentista, é um edifício público onde acontecem inúmeras apresentações. Ele é um dos símbolos da atividade cultural da cidade. Osaka também é um centro financeiro moderno importante. E a eficiência de seus homens de negócios é conhecida em todo o Japão. Logo, a cidade precisava de um arranha-céu que a trouxesse para o século XXI. Inaugurado em 2014, este é o edifício mais alto do Japão. Com mais de 270 metros de altura, a Torre Abe no Harukaze, que significa iluminar em japonês, domina a cidade toda. O topo da torre, que tem 60 andares, é reservado apenas para contemplação. Um dos lugares favoritos dos moradores de Osaka é a Torre Tsutenkaku. Destruída pelo fogo em 1943, a população da cidade lutou para que ela fosse reconstruída. Ela domina o distrito de Shinsekai, do alto de seus 100 metros de altura. No vasto subúrbio de Sakai, encontramos os restos das tumbas dos imperadores japoneses erguidas no século V. No Daisennyo Kofun está a tumba do imperador Nintoku, o 16º imperador do Japão. Por todo o Japão, muitos Kofuns ainda preservam um mistério e nunca foram explorados. Com quase 500 metros de extensão, o Daisen Kofun é um dos maiores túmulos do mundo. Esses túmulos em formato de buraco de fechadura são característicos da era Kofun, entre o século XIII e o século VII. As câmaras funerárias estão localizadas na parte circular do monumento. Parece que abrem uma porta para o mundo espiritual e são provas vivas da história antiga do Japão. Nesse denso ambiente urbano, grandes cidades japonesas como Osaka nunca esquecem de respirar. As avenidas são muito largas. No outono, as folhas das árvores de bordo japonês se tornam amarelas. A cidade é atravessada por rios e canais, como o rio Yodogawa, que deságua na Baía de Osaka. Aqui fica uma das maiores proezas arquitetônicas da cidade, o edifício Umeda Sky, um arranha-céu com formato de arco. Ele tem mais de 170 metros de altura e 2 edifícios comerciais. O último andar é uma galeria de observação. Saímos da cidade exuberante de Osaka para chegar a Kobe e voar sobre o maior castelo do Japão, em Himeji.
Na Baía de Osaka, a cidade portuária de Kobe tem mais de 1,5 milhão de habitantes. Em muitos portos, o intenso tráfego marítimo exigiu a construção de pequenas ilhas artificiais, como a Ilha do Porto, que amplia a infraestrutura industrial da cidade, ganhando área sobre o mar. Até o meio do século XIX, o Japão era um país parcialmente isolado. Depois de 1868, Kobe se tornou uma das primeiras cidades japonesas a abrir o comércio marítimo com o Oeste. Viajamos pelo litoral de Kobe até Himeji. Descobrimos as praias de Suma, a alguns minutos de trem de Kobe. É aqui que os moradores das cidades grandes vêm relaxar nos dias de folga. Da praia podemos ver a ponte Akashi Kaikyo, a maior ponte suspensa do mundo. Ela foi projetada para suportar ventos de até 300 km por hora e terremotos de até 8,5 graus na escala Richter. Com quase 4 quilômetros de extensão, ela cruza o Estreito de Akashi para ligar os distritos a oeste de Kobe à ilha de Awaji. A alguns quilômetros a oeste de Kobe, encontramos a pequena cidade de Himeji. Aqui fica o castelo mais famoso do Japão, o majestoso e pacífico Castelo Himeji. Um sítio de patrimônio histórico da Unesco, o castelo com telhados arqueados é chamado de Garça Branca. Construído no meio do século XIV, o Castelo Himeji era, na época, o maior castelo de toda a Ásia. Construído como um navio de guerra, diferente de muitos outros no Japão, ele nunca foi destruído nem queimado. O Castelo Himeji escapou milagrosamente dos bombardeios da cidade em 1945. Invencível, ele sobreviveu através dos séculos. Antes de deixarmos a vibrante ilha de Honshu, voamos para Hiroshima e sua linda baía repleta de pequenas ilhas. No sudoeste de Honshu, chegamos ao porto de Hiroshima pelo mar interior de Seto. Hiroshima tem pouco mais de 1 milhão de habitantes. Um símbolo da Segunda Guerra Mundial, ela está ligada para sempre à terrível explosão atômica que destruiu a cidade inteira em 6 de agosto de 1945. O Memorial da Paz, que fica entre dois braços do rio Motoyasu, foi construído alguns anos após a explosão. É um local feito para homenagear a todas as vítimas da bomba atômica. A explosão inicial matou 140 mil pessoas. E desde aquele dia, o número de vítimas não parou de aumentar. Hoje, o total estimado é de mais de 300 mil. A bomba, chamada de Little Boy pelos americanos, explodiu a uma altura de quase 600 metros da cidade. O alvo era essa ponte em forma de T, a Ponte Aioi.
O domo da bomba atômica sobreviveu à explosão e é um dos poucos edifícios que testemunharam o acontecido. O antigo edifício da indústria da prefeitura de Hiroshima não foi restaurado e hoje é um símbolo da paz. Hoje, a geração mais jovem mantém lugares que foram atingidos pela arma suprema. Face a esses monumentos cheios de história, talvez seja mais fácil imaginar um futuro pacífico, apesar da ameaça nuclear que ainda paira sobre nosso mundo. Ao mesmo tempo que a lembrança da bomba atômica fez de Hiroshima um lugar de memória devotado à questão da paz, a cidade se tornou mais uma vez um centro econômico para toda a população da região. Saindo de Hiroshima, podemos ir admirar um dos mais famosos santuários shintoístas no Japão, na ilha de Miyajima. O Santuário de Itsukushima. Na maré baixa é possível andar entre os arcos vermelhos da torre, que são refletidos na água turquesa. Aqui, desde o século VI, os japoneses honram os espíritos que asseguram a prosperidade da nação e protegem os marinheiros. Essas divindades do shintoísmo adoradas pelos japoneses se escondem na natureza ou embaixo da água. Ao redor da ilha de Miyajima, graças ao clima temperado do mar interior, as criações de ostras existem desde o século XVI. Ostras da Baía de Hiroshima, renomadas pelo tamanho e sabor encorpado, são conhecidas no país inteiro. Perto da costa, há inúmeros tanques de ostras e suas varas de bambu se erguem para o céu, desenhando graciosamente muitos retângulos na superfície calma do mar. A situação geográfica do Mar de Seto, protegido pela terra, faz dele um mar muito calmo, ideal para a criação de ostras. Entre mares e vulcões, no coração de um arquipélago de mais de 6.000 ilhas, a história do Japão é a de um povo que sempre teve um relacionamento espiritual com a natureza, uma fonte de perigo e de vida.